isso possa ser uma verdade no seu coração, que você possa glorificar a Deus todos os dias da sua vida. Amém? Graças a Deus. Obrigado pelo pessoal do louvor. Se você puder sentar mais para o meio, te agradeço. Temos ministrado sobre algo que nós precisamos trabalhar, retrabalhar todos os dias nas nossas vidas, e temos falado acerca de superação. O tempo que nós estamos passando e atravessando proporciona você, treina você a viver algo que você nunca viveu, mas leva você a experimentar algo que você nunca experimentou, que é superar tudo aquilo que o mundo tem anunciado. Semana passada eu falei que semana retrasada, aliás, né? Semana passada foi Páscoa. Eu falei que 2021 é um ano Kairos para nós e um tempo de um derramamento da graça para a sua igreja. Talvez você não esteja conseguindo ver isso, porque a sua visão está bloqueada, obscura, por conta de tanta informação negativa que você recebeu ou tem recebido, mas a grande verdade é que uma palavra de fé que veio sobre a minha vida, eu libero sobre a sua vida, que 2021, 2022, 2023 e assim por diante, será um tempo de um derramamento da graça de Deus para a sua igreja. Sabe, nós temos que crer em algo que faça diferença nessa terra, não crer em algo que o mundo tem anunciado, preconizado, dito e redito, de que nós estamos cada vez numa situação pior, dando números cada vez mais negativos. Não, eu quero ouvir notícias de que alguém foi curado, alguém foi restaurado, que alguém saiu da intubação, que alguém ressuscitou. São essas notícias que Deus vai nos dar. Eu tenho que começar a entender que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz ainda hoje. Eu não posso viver algo morto, mas eu tenho que viver algo vivo. O meu Cristo, o seu Cristo é vivo, não é morto. Nós falamos isso na Páscoa. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 23, verso 6. Salmo 23, verso 6, a minha versão diz o seguinte: certamente a bondade e o amor, algumas versões falam em misericórdia, a versão que está sendo projetada aqui fala em misericórdia. Certamente a bondade, o amor, a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e viverei na casa do Senhor para sempre. Essa palavra seguirão, no hebraico é radaf, que significa caçar. Então imagina que se pudéssemos trocar essa palavra na Bíblia, eu estaria dizendo que a bondade e a misericórdia certamente me caçará todos os dias da minha vida, me perseguirá todos os dias da minha vida, me alcançará todos os dias da minha vida. Essa é a palavra que Deus tem para você, não a palavra que a mídia tem anunciado para você. Mas certamente, com certeza, absolutamente, a bondade, a misericórdia, o amor me seguirão todos os dias da minha vida, e viverei na casa do Senhor para sempre. Ainda completa, reforça. No final ela diz assim mesmo: olha, eu te darei paz. Se você crer nisso, se você entender isso, depois de toda a promessa estabelecida, eu ainda te digo que eu te darei paz. E é o que o mundo não tem vivido hoje, mas tem vivido tormenta, tem vivido situações difíceis, tem vivido momento de tragédia, de dor, de sofrimento, de tristeza. Mas a Bíblia está dizendo que se eu entender essa palavra, eu possuirei o que está escrito aqui e terei paz, ao contrário de tudo isso que o mundo tem dito. Qual a visão que você e eu temos carregado?
diante do que nós estamos vivendo hoje. Virão outras situações, outros tempos, outros momentos, mas qual a visão que está dentro de você, que você tem carregado e carregará para o resto da sua vida, até que Jesus venha buscar a sua igreja em glória? Continuando aqui, no livro de 1 Samuel, capítulo 3, verso 1, diz: entretanto, olha que coisa interessante, entretanto, o menino Samuel servia o Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era muito rara naqueles dias, as visões não eram frequentes. Essa passagem aqui retrata muito do que nós estamos vivendo hoje. A palavra de Deus está dizendo aqui que Eli, olha o que a palavra de Deus está dizendo aqui, Eli era alguém que deveria instruir o menino Samuel, mas Eli estava afastado, distante de Deus, ao ponto de não ouvir mais Deus. Quantas vezes nós estamos nos afastando de Deus, ao ponto de não ouvir mais Deus? É muito bom quando a gente ouve falar: eu tive um sonho profético, eu tive uma visão profética, eu tive uma experiência com Deus, eu tive isso, eu tive aquilo com o Espírito Santo. Isso é bom. Isso é bom. E aí a palavra continua dizendo que a palavra do Senhor era muito rara naqueles dias. Sabe por que a palavra de Deus era muito rara naqueles dias? Porque o povo perdeu a visão de quem Deus era. Sabe o que está acontecendo nos dias de hoje? O povo tem perdido a visão de quem Deus é. Por isso que a palavra se torna rara. E aí ela diz o seguinte: as visões não eram frequentes. Visão no hebraico é razon, que significa profecia. Então as visões proféticas naquela época não eram mais frequentes. Sabe, a visão de Eli, ela estava comprometida por conta das circunstâncias que estavam ao redor dele. Ele estava comprometido com as coisas que estavam ao redor dele, não mais com a palavra. E o menino Samuel estava onde? Dentro da casa do Senhor. E quando a gente começa a entender isso, quando a gente começa a viver isso, nós não conseguimos separar muito o que nós estamos vivendo desse momento da palavra de Deus em 1 Samuel. O mundo anuncia as piores coisas, mas eu tenho que começar a combater essas piores coisas com a palavra que está dentro de mim. E qual é a palavra? A visão que tem estado dentro de você. Lembra que uma vez eu preguei, alguém chega e diz assim: nossa, eu estou com uma dor no braço. E diz: não, meu braço está caindo. Eu estou com uma dor no estômago, eu estou com uma úlcera. Não valoriza o problema, não valoriza a dificuldade, não aumente, sabe, não dê valor para aquilo que não é bom. Mas se alguém diz: eu estou com uma dor no estômago, meu irmão, deixa eu orar, vai sair agora em nome de Jesus, porque a palavra de Deus está dentro de mim, ela é suficientemente capaz para mover em espírito e em verdade. Essa dor, em nome de Jesus, já saiu de você. Essa autoridade está aí dentro. Usa. As pessoas, elas entram doentes na igreja, você está sarado. As pessoas vêm enfermas, você é assistente do médico dos médicos. Usa o conhecimento que a Bíblia te deu, a instrução que a palavra te deu. Usa de uma maneira sobrenatural, mas usa. Não guarda para você, não leva para o cemitério isso. Usa hoje. Verso 2: sucedeu naquele tempo que, estando ali Eli deitado no seu lugar, a Bíblia não fala que lugar é esse. Também eu imagino que, pelo fato dela não mencionar que era a casa de Deus, era algum outro lugar. Ele já estava tão fora da casinha, com uma visão tão obscura, tão distorcida, que já nem dentro da casa de Deus ele entrava mais. Ele ficava em qualquer canto, perambulando e dormindo em qualquer lugar. Aí o verso 3 diz o seguinte: a lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado aonde?
Aonde Samuel estava deitado? No templo. No templo do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. O que é a arca de Deus? A presença de Deus. Onde Samuel estava deitado? Diante da presença de Deus. Aonde nós devemos estar? Diante da presença de Deus. Quando? Constantemente. Dia e noite, noite e dia. O menino Samuel entendeu, olha, num tempo que a palavra é rara, num tempo em que ele deveria estar sendo instruído, aquele que deveria estar instruindo ele, estava dormindo em qualquer canto, menos no lugar que deveria estar dormindo, mas o menino Samuel, sem ter um entendimento claro, foi dormir diante da presença de Deus. Por onde você tem andado? Essa é uma pergunta. Por onde você tem andado? Ou por onde você tem estado? Começou a surgir uma onda em alguns líderes nesta nação, se Deus não os levarem, de que para você servir a Deus você não precisa de nada. Para você servir a Deus você não precisa de igreja. Para você servir a Deus você não precisa disso, daquilo. A grande verdade é que está se anunciando o seguinte: o nosso intuito é fechar as igrejas, o nosso intuito é acabar com esse povo, o nosso intuito é rasgar essa Bíblia, o nosso intuito é tirar o Evangelho. Essa é a mensagem que por trás daquilo que estão dizendo hoje, é a realidade de fato no coração desses homens. Aí eu pergunto, a igreja pode parar ou ela tem que se posicionar? A igreja perdeu a visão ou ela ganha uma visão de futuro e começa a reivindicar nos céus aquilo que ela de fato e de verdade tem direito por herança em Cristo Jesus? Nós é que vamos decidir o futuro daquilo que Deus entregou nas nossas mãos. A Bíblia diz que nós somos embaixadores, herdeiros, co-herdeiros em Cristo Jesus. Ora, eu tenho direito, acesso àquilo que o céu me prometeu nessa terra. Mas eu tenho que tomar uma posição, eu não posso esperar que outro tome uma posição, eu tenho que me levantar nessa terra, na brecha e dizer: Deus, eu estou aqui, eu quero fazer, eu vou fazer, eu continuo com uma visão clara, não apagada, não distorcida, da Tua palavra sobre a minha vida. E aí Deus começa a mudar essa história que tem se arrastado há muitos anos no meio da igreja. Presta atenção no que como nós vivíamos. Antes de pandemia, antes de problema, antes de crise, seja de que natureza for, social, econômica, política, financeira, estava tudo bem, estava tudo tranquilo, planejávamos mais passeios, festas, churrascos e outras coisas mais do que servir a Deus. E hoje nem que você queira servir a Deus, está sendo te dada essa liberdade, mas estão cesseando tua liberdade, que o resto mais nada você pode fazer. Aos poucos está sendo construído aquilo que Apocalipse já previa, aquilo que Apocalipse já falava. Quem tem ouvidos ouça. Várias vezes no Apocalipse se menciona isso: quem tem ouvidos ouça. Quem quiser ouvir essa palavra, ouça. Quem não quiser, tampe os ouvidos, não tem problema, mas ouça a palavra. E o menino Samuel, ele tinha esse entendimento claro. Samuel foi deitar no santuário, na presença de Deus, próximo da arca, e Deus o chamou porque ele estava no templo, estava diante da presença. Sabe o que acontece quando você se afasta? Não estou dizendo só o fato de você se afastar da igreja, mas se afastar por completo de Deus. Se afastar da igreja já é um princípio para você começar a se afastar de Deus. Quando você cria meios, artifícios para arrumar compromissos no domingo, numa quarta noite, num dia de uma célula, num dia de oração, de jejum, você começa a dar um passo para trás daquilo que Deus estava projetando você para uma visão futura. E aí Samuel,
ele conseguiu entender isso, ele conseguiu desvencilhar de uma visão equivocada, errada, errônea, que Eli estava tendo, ou melhor, nem estava tendo. Nós temos que entender, eu e você, temos que entender que estruturas não podem mudar o conceito do céu. Mas quando Deus muda o coração, a transformação é verdadeira. Se estruturas fossem preponderantes, se estruturas fossem realmente a solução para tudo e todas as coisas, quantos processos de suposta reestruturação esse país já passou e nada resolveu? Parece que nós estamos diante de um outro caos, atolado em uma outra situação. Vamos pegar Martin Luther King Jr. Anunciou, se levantou, combateu o racismo sem violência nos Estados Unidos. Gerou uma estrutura gigante. O Estado moveu todo um país, ao ponto desse país que era e ainda se mantém, em muitos casos, extremamente racista. Os governantes, pela pressão que foi feita, mudaram as leis. Mas eu quero te perguntar o seguinte: mudou de fato o racismo nos Estados Unidos? Não, porque a estrutura não muda nada. Mas quando Deus muda o coração, quando Deus transforma o coração, quando Deus altera aquele coração de pedra por um coração segundo o coração de Deus, todas as coisas mudam. Se os nossos governantes se deixassem, e eu tenho certeza que muitos já falaram da palavra para diversos, se deixassem ser tocados pelo Espírito Santo de Deus, o nosso país seria um país com maior riqueza nesse mundo em todos os aspectos. O problema é que nós separamos Deus de tudo e buscamos aquilo que nós podemos, com a nossa força, com a nossa violência, conquistar. E Deus está fora desse negócio. Gênesis 13, 14. Projeta para mim. Nós precisamos encher os nossos corações de uma vitória, uma certeza, de uma convicção de que o reino dos céus está trabalhando ao meu favor nessa terra. Gênesis 13, 14. 13, 14. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os olhos e olha desde o lugar onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Sabe o que essa palavra Ló no hebraico significa? Quem sabe? Véu. Olha o que a Bíblia está dizendo. Depois, e disse o Senhor a Abraão, depois que o véu se apartar de você, se pudéssemos mudar. Sabe o que nós temos diante de nós muitas vezes? Um véu que omite, torna obscura a visão que Deus tem dado, ou tem tentado dar. Depois que o véu, depois que Ló se apartou dele, aí sim, Abraão já era um homem abençoado, mas aí sim, quando Abraão ganhou uma visão plena, completa de Deus, porque o véu caiu, aquilo que o impedia apartou-se dele, a Bíblia diz o seguinte: olha para o lugar onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente. Deus deu amplitude daquilo que Deus já havia dado a Abraão. Abraão já tinha uma visão, mas porém Deus precisou quebrar os paradigmas, os conceitos, os tabus, tirar aquilo que antes o impedia, para Deus levar ele a ocupar o lugar que ele nunca pensou ou imaginou que iria ocupar. Botou ele num monte, num lugar alto, e disse: olha, até onde você conseguir olhar, isso é seu. Eu não sei hoje se alguém sabe qual é o maior prédio no mundo, quantos andares tem, equivale a quantos metros? Quantos andares? Quanto?
801 metros, quase 1 quilômetro. Você imagina você em cima desse prédio, e Deus dizendo para você, até onde você conseguir enxergar, até onde você conseguir olhar, para todos os lados, eu te darei essa terra por herança, para a sua descendência, e tornarei você uma grande nação. Eita, essas luzes estão doidas aqui. Apaga de trás aqui, pode apagar. É o botão 2. Não, botão 2. Isso, tá bom, obrigado. Deus está fazendo assim, da mesma maneira que fez com Abraão, Deus quer fazer com você. Ele quer te levar a um lugar alto e te dar uma visão clara daquilo que Ele tem para você, mas o véu precisa cair, os tabus precisam cair, os conceitos errados precisam cair, a visão obscura, apagada que Eli tinha precisa cair, você precisa voltar. Deus está dizendo, ei, volta para o templo, volta para a minha presença, volta para onde eu te chamei, porque eu quero falar com você. É isso que Deus está te dizendo hoje. Deus quer construir com você uma história nova. Deus não quer construir com você uma história velha, mas Ele precisa tirar de você algumas coisas, e para isso Ele precisa te puxar de volta e dizer, vem para a minha presença. Não para a presença de homens, que não te leva a lugar nenhum, não para conto de fadas, não para histórias miraculosas, mas para a presença dEle de fato e de verdade. Verso 15. Porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. Deus está confirmando aquilo que Ele já havia dito no verso 14. Hoje, se Deus pudesse trazer uma palavra para você em cima disso, Ele estaria dizendo, toda a promessa que eu já estabeleci, eu estou reconfirmando sobre ti, sobre a tua descendência, para todo sempre. Mas eu preciso manter uma visão clara na minha vida. Veja o plano que Deus tem para você, veja qual é o propósito que Deus tem para você, veja aquilo que Ele está construindo. Eu e você precisamos ter uma visão que transforme esse mundo, não uma visão que acabe com o mundo, porque a visão que a mídia tem passado é de que o mundo vai acabar. Recorde de morte, recorde de internado, recorde disso, o Brasil é o pior país na vacinação, e não sei o que, e não sei o que, e não sei o que. Mas qual é a sua visão? Qual é a sua visão? Olha o que Abacuque 2 fala. Então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão. Que é a visão? Razão, profecia. Escreve a visão e torna-se bem legível sobre as tábuas, para que possa ler quem passar correndo. Pois a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim não falará, não mentirá, ainda que se demore, espere-o, porque certamente virá, não tardará. Certamente, aquilo que está prometido a você, a mim, a qualquer pessoa que está nos assistindo, certamente essa promessa, essa visão, esse princípio de Deus, esse pacto estabelecido virá, não tardará. E este ano é um ano que eu estou todos os dias me levantando e dizendo, Senhor, este é um ano Kairos para a minha vida, este é um ano Kairos para as vidas da igreja, este é um ano Kairos para a minha família. Nós vamos experimentar o melhor dessa terra, diante de todo esse caos. Deus vai nos dar vitória sobre coisas grandes nessa terra. Eu tenho que estar na contramão do mundo, ou eu vou viver o que o mundo diz, mas eu não consigo viver o que o mundo diz, eu consigo viver o que a palavra de Deus diz. E eu e você temos que ter esse entendimento. Tempo determinado, ainda que se demore, esperam, porque certamente virá, não tardará.
Quando Abraão começou a receber a palavra, depois que ele se apartou de Ló, ele começou a ter uma visão muito clara do futuro e começou a tomar posse daquilo dentro dele. Havia algo queimando, dizendo: ei, é teu, toma posse, herda, vai para a luta, vai para a guerra, conquista aquilo que é teu. Você lembra daquela passagem que eu te falei? Abraão separou 318 homens para lutar contra um exército de 4 reis, que tinham vencido um exército de 5 reis, e esse exército de 4 reis, juntos, saquearam o exército de 5, então eles tinham disposto de um exército de 9 reis, e 318 homens foram lá, derrotaram o exército de 4 reis e saquearam o despojo do exército de 9 reis. É quase surreal, não dá para acreditar. Só alguém com uma visão muito clara do reino de Deus consegue fazer um negócio desse. Sabe quando nós vamos conseguir mudar essa terra? Não é quando a terra inteira estiver pregando o evangelho, mas quando eu e você entendermos que nós fazemos parte dos 318 homens que Abraão separou para minar, destruir, saquear o exército do inimigo. Você tem essa autorização diante de você. Essa força está no seu braço. Deus te fez um braço para vergar o arco de bronze. É o que a Bíblia fala. Deus te deu flechas, Deus te deu aljava, Deus te deu estrutura, Deus te deu capacidade, condição, Deus te deu a palavra. Nós temos a palavra completa. Aquele povo não tinha, só ouvia falar. Nós temos a palavra, ouvimos falar, temos palavra, temos louvor, temos adoração. O que falta para nós nos levantarmos e acordarmos? As pessoas até hoje não entenderam o que nós estamos vivendo e estão brincando de servir a Deus. Não brinque de servir a Deus, sirva a Deus por completo, ou saia da igreja por completo, viva e seja feliz, faça o que você tiver que fazer até o último dia da sua vida. Se você tem na sua cabeça um conceito de que não importa se eu vou para o céu, eu vou para o inferno, então faça o que quiser. Mas se você quiser servir a Deus, sirva-o de fato e de verdade, sem titubear. Tire o ló da sua vida, tire o véu da sua vida, tire aquilo que te impede de deixar Deus te levar a um lugar para te mostrar claramente aquilo que Ele tem proposto para você. Tire, para que Ele possa falar com você. Não homens, mas Deus possa falar com você. Amém? Provérbios 29, 18, diz o seguinte: não havendo profecia, o povo perece, porém o que guarda a palavra, a lei, esse é bem-aventurado. Não havendo profecia, o povo perece, porém o que guarda a lei, a palavra de Deus, esse é bem-aventurado. Nós temos que ter nossos olhos espirituais abertos, para podermos entender o que Deus está transmitindo nesses dias. Qual a palavra que Ele está transmitindo nesses dias? E aí a Bíblia diz que quando eu entendo essa palavra, quando eu entendo o momento, quando eu entendo o que Deus está falando, dizendo e tratando, a Bíblia me garante que eu serei bem-aventurado. Sabe qual é a primeira coisa que o diabo faz quando Deus se manifesta e traz uma palavra sobre você? Ele não fica lá de braço cruzado dizendo: foi Deus que falou, agora não tem mais o que fazer. Não, ele vai trabalhar com todas as forças para minar e destruir aquilo que Deus está construindo. Quando Abraão recebeu uma palavra de Deus, eu fico imaginando isso, quando Abraão recebeu uma palavra de Deus, o diabo deve ter se levantado com o inferno, seus demônios, com toda a força, e deve ter dito: vamos minar Abraão, e se você for na palavra, você vai ver que Abraão disse: Senhor, eu não tenho nem filho, o que eu sou? Já sou velho, minha mulher é velha,
não tem mais jeito. E Deus dando palavra, e Abraão repetindo isso, e Deus dando palavra, e Abraão repetindo isso. O diabo estava trabalhando naquele momento para minar a visão, a palavra que Deus estava trazendo sobre a vida de Abraão. Sabe o que o diabo faz com você? A mesma coisa. Deus está trazendo uma palavra nova, uma visão nova, clara, sem véu na sua vida, e o diabo está trabalhando, e hoje você se levanta, amanhã você cai, hoje você se levanta, amanhã você cai. Cara, você não pode viver uma vida, como pregam muito por aí, né? Pense positivo. Pensar positivo é algo momentâneo, te arrasta por um momento, depois ela te joga para baixo, te traz de volta, te joga para baixo. Mas a palavra de Deus não, quando ela é viva, eficaz e verdadeira, ela te arranca de onde você está, te coloca nos lugares altos e amplia a tua visão para sempre. É assim que você e eu temos que aprender a viver. Eu tenho que me desvencilhar das coisas que me atraem, me puxam para baixo. Eu tenho que olhar o meu problema pequeno, mas a promessa eu tenho que olhar grande. O meu problema é preto e branco, mas a minha promessa é colorida. E aí eu mantenho a minha visão, o meu foco na promessa, não naquilo que me puxa para baixo. Se você não aprender a fazer isso, se você não entender isso, você vai continuar vivendo e experimentando o nada. Gênesis 15:1 diz: depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão, dizendo: não temas, eu sou o teu escudo, o teu galardão será grandíssimo. Eu sou o teu escudo e teu galardão será grandíssimo. Escudo remete você a uma proteção. Deus disse a Abraão: ei Abraão, eu te protegerei, eu irei adiante de você, eu pelejarei por você, eu guerrearei por você, eu batalharei por você, eu me importarei com você. Aquele que te afligir terá problema comigo, não é com você. Aquele que te atirar pedra atirará em mim, não em você. Deus está falando exatamente isso com Abraão: eu serei teu escudo, e teu galardão será grandíssimo. A promessa estabelecida será muito grande na sua vida, e acabou, ponto final. Deus não precisa ficar com firula para dizer isso para você. A palavra de Deus é claro. O que você precisa é entender essa palavra, receber a palavra, viver a palavra e tomar posse da palavra e dizer: a partir de hoje eu serei assim. O véu caiu, a promessa está estabelecida, a minha visão está clara, eu voltei para a casa do Senhor, estou na presença do meu Deus, e a partir de hoje eu tomo posse daquilo que é meu por direito, por herança. Se eu não fizer isso, se eu não tomar essa atitude, eu vou continuar andando daquele jeitinho: ó dia, ó céu, ó vida, ó azar. Pelo amor de Deus, chega disso. Chega de reclamar, chega de murmurar. Tem pessoas que murmuram o dia inteiro, reclamam o dia inteiro, falam mal da vida o dia inteiro. Precisam tirar esse conceito de derrota da vida. São mortos-vivos. Estão mortos, por dentro as pessoas estão mortas, andando mortas, sem princípio, sem conceito, sem vida. Simples e puramente, acordo, vão trabalhar, volto para o trabalho, volto para casa, e vão para acordo e trabalho, e volto para casa, e estão esperando sabe lá o que. Nós esperamos algo melhor todos os dias das nossas vidas, nós brigamos por algo melhor todos os dias das nossas vidas, nós lutamos por algo melhor todos os dias das nossas vidas, e não é só para nós, nós lutamos pelo mundo, pelas vidas. Oramos, intercedemos, buscamos, pedimos, mas tem pessoas que andam na contramão disso 24 horas. Quando vão acordar? Quando vão ressuscitar dos mortos? E aí cabe esse papel a quem? A igreja, a você, a mim. Ir lá e arrancar essa pessoa do estado que ela está de mortidão, está cheirando até mal, de tanta derrota, tanta coisa negativa,
Tem pessoas que só pensam em suicídio. Olha os casos, está aí os números. Está aí os números. E aí eu e você temos que tomar uma postura, uma posição. Verso 2 de Gênesis 15, então disse Abraão, o Senhor, que me darás visto que morro sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Mesmo depois da palavra, Abraão ainda está, blá, 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 Deus. E Deus disse, ei, acorda Abraão, acorda. O tempo em que você estava morto acabou. Quero que você viva a vida, e viva com abundância. E para encerrar, Lucas 6,45 diz, o homem bom, do bom tesouro, do seu coração tira o bem. O homem mau, do seu mau tesouro tira o mal, pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Sabe, aquilo que nós falamos, aquilo que nós proferimos, na verdade é aquilo que nós somos. Ah, não vai dar certo. Ah, vai quebrar. Ah, está tendo muita miséria nesse mundo. Ah, está tendo muito isso. Não, ei, muda. Seu vizinho está passando fome, você talvez não tenha condições de alimentar ele, a família dele, começa a profetizar, meu vizinho vai arrumar emprego, meu vizinho vai ter um bom salário, meu vizinho vai ter o que comer, vai sobrar na casa dele, ele vai abençoar outro, e veja o que vai acontecer. Libere uma palavra profética, libere uma palavra de fé sobre essa vida, mude a história, mude a visão, tire o véu, aquilo que estava obscuro tem que cair por completo, para que Deus possa operar como Ele nunca operou. Só que Ele só vai fazer isso, quando eu e você entendermos que eu preciso, primeiro voltar à casa do Pai. Quando eu e você entendermos que precisamos estar na presença do Pai. O meu local de descanso é diante do meu Deus. Se a Bíblia está falando isso, por que eu fico aflito? Por que eu fico angustiado? Por que eu fico tão preocupado? Normal, com uma situação ou outra a gente preocupa, mas viver isso, sabe, encarnar isso, ao ponto de quase morrermos por dentro, não é isso que Deus tem para você, não é isso que Deus quer para você, e isso não é justo com você, porque o que Deus fez em você, nesse corpo, é maravilhoso, é tremendo, é sobrenatural. É sobrenatural o que Deus fez em mim e em você. E eu não posso matar aquilo que Deus criou. Sabe quem tira a sua própria vida? É você. É você. Quando você começa a dizer aquilo que é contrário